se tornou uma piada na Inglaterra, hein? Uma seca de mais de um ano sem marcar sequer um gol. Antony é considerado pelos ingleses como a pior contratação da história da Premier League. Rotulado por Paul Scholes, ex-jogador do United, como palhaço, Antony demonstra ser apenas um palhaço. Ele precisa mesmo de um nocaute. A verdade é que a situação de Antony na Inglaterra é mais tensa do que se possa imaginar. Antony chegou como a segunda contratação mais cara da história do United. Seu início foi quase 100 milhões de euros, hein? Alcançando um feito jamais visto no United: marcar gols nos 3 primeiros jogos. As expectativas eram altas, mas em seguida tudo desabou. E Antony passou de estrela a motivo de piada entre os ingleses. E foi exatamente o que levou o United a contratá-lo, o que acabou sendo o principal motivo das piadas. Até fevereiro do ano passado, Antony havia completado apenas 10 dos 31 dribles que tentou, uma taxa de apenas 32% de dribles bem-sucedidos. Os marcadores estão cientes de seu caminho até o gol, apesar de não ser um caminho tão frequente para o jogador. Para se ter uma ideia, Antony ficou incríveis 1 ano e 11 dias sem marcar sequer um gol na Premier League. Seu último gol havia sido na temporada passada contra o Nottingham Forest. Nesse intervalo de 1 ano, Antony só conseguiu marcar na FA Cup contra o Newport County, que joga na 4ª divisão inglesa, e contra o Liverpool. Ele só encerrou esse jejum na temporada atual, mais de 1 ano depois. Se alguém pensava que esse gol marcaria um novo começo em sua carreira no Manchester United, a derrota do United no jogo seguinte sugeriu o contrário. Jogando pela direita, ele deu apenas 30 toques na bola contra o Crystal Palace, não conseguiu fazer um único toque dentro da grande área, não completou um único drible e não produziu um passe importante. Isso foi nada na partida, né, velho? Mas fato é que o Manchester United é o clube que mais detona jogador no mundo, né, mano? Isso resultou em sua substituição aos 60 minutos, momento em que o United já estava perdendo por 3-0. Antony encerrou a temporada atual com 43 jogos disputados, apenas 3 gols e uma assistência, sendo apenas 1 gol pela Premier League. Foi um ano para esquecer. Antony não foi relacionado para 8 jogos e sequer entrou em campo em 6 jogos. Não foi por isso que o United pagou essa fortuna, fazendo dele o 13º jogador mais caro da história do futebol na época. Antony virou motivo de piada na Inglaterra após utilizar com frequência seu drible característico, um duplo giro na bola, um drible sem utilidade alguma. Ele chegou a ser chamado de palhaço pelo ex-jogador do United, Paul Scholes, depois de girar 720 graus com a bola colada nos pés e errar um passe para frente. Ele é assim, mas acho que ele precisa de um nocaute do adversário, disse Scholes. Mano, esse drible é inacreditável, mano. Mano, serve pra nada, velho. Ele fica girando que nem um peão da casa própria. Depois sai tonto, né, velho? Após o fim do jogo, Ten Hag afirmou que iria corrigir seu jogador, explicando: quando há um truque como esse, é bom desde que seja funcional. Enquanto isso, Antony não gostou muito das críticas e postou no Instagram: somos conhecidos pela nossa arte e não vou parar de fazer o que me trouxe onde estou. Antony é considerado pelos ingleses como uma das piores contratações da história da Premier League, sendo visto como o maior desperdício de dinheiro da história do campeonato. A situação de Antony está tão crítica que os jornais ingleses o listam como o jogador que mais perdeu valor nos últimos anos, perdendo incríveis 53% de seu valor. Apesar de Ten Hag acreditar no garoto, às vezes ele passa dos limites. Em fevereiro, Erik Ten Hag colocou Antony no jogo faltando apenas 30 segundos para acabar a partida. O pior de tudo é que isso ocorreu no dia do aniversário de Antony. Obviamente, ele ficou bastante triste, a ponto de os adversários irem consolá-lo. Vale lembrar que Ten Hag tentou exatamente a mesma coisa com Cristiano Ronaldo. Entendi, ele ficou triste porque entrou 30 segundos? Querendo colocá-lo para jogar faltando 1 minuto para o fim do jogo. Cristiano fez sinal negativo e falou Cristiano é outra pegada. Que não ia entrar de maneira alguma. Ten Hag acredita que há uma única explicação por trás da má forma de Antony nesta temporada: as acusações de violência doméstica. Tem essa também, mas esqueci disso aí, velho.
março, a ex-companheira de Anthony, Gabriela, alegou em entrevista ao UOL que ela havia sido atacada por ele em 3 ocasiões distintas. Gabriela afirmou que Anthony a agrediu em um carro enquanto ela estava grávida, ameaçando jogá-la para fora do veículo em movimento, e que ela levou uma cabeçada e um soco em um quarto de hotel em Manchester. Anthony negou essas acusações, assim como outras É a palavra dela contra a dele, né, rapaziada? semelhantes feitas por outras 2 mulheres. Durante este período, Anthony foi afastado pelo United por quase 3 semanas para que pudesse responder às denúncias. Apesar de ter sido reintegrado ao elenco, as investigações continuam em andamento. Anthony está visivelmente abalado, e isso fica claro em seu comportamento em campo. No jogo contra o City, ele entrou nos minutos finais, quando o United já estava perdendo. Nos acréscimos do segundo tempo, Doku driblou o jogador brasileiro Lá ele. 2 vezes, o que deixou Anthony muito irritado. Frustrado, ele chutou o veloz atacante do City e em seguida foi para cima dele. Doku apontou o dedo na cara de Anthony 2 vezes em resposta, e em ambas as vezes a estrela do United tentou com raiva afastar sua mão antes de serem separados. Em um jogo recente, Anthony também ficou muito furioso com Ten Hag. O brasileiro saiu do banco e depois foi transferido para a lateral esquerda por Erik Ten Hag. Isso, lateral, irmão. Ao saber da mudança tática, Anthony ficou muito irritado. E Marcus Rashford foi um dos que tentou acalmá-lo. Apesar de tudo, ele ainda conseguiu marcar neste jogo contra o Liverpool. O clima na Inglaterra não é dos melhores para Anthony, e às vezes ele também não se ajuda. Na semifinal da Copa da Inglaterra, Anthony entrou em campo com o United, vencendo o Coventry por 3-0, mas a equipe sofreu o empate, levando a partida para os pênaltis. O United venceu, mas o que chamou a atenção foi a atitude do brasileiro. Anthony teve a audácia de provocar os jogadores do Coventry, o 9º colocado da 2ª divisão inglesa. Isso aí foi de fuder também, né? Puta que pariu, mano. Isso deu mais um motivo para os ingleses o criticarem. Mais uma vez, Anthony virou chacota no país, com a imprensa o chamando de jogador de 2ª divisão. Até mesmo um jogador do Coventry afirmou: com esse futebol apresentado, era para ele estar na Championship, 2ª divisão inglesa. A verdade é que o Manchester United já se prepara para sofrer um prejuízo milionário na venda de Anthony na próxima janela de transferências. As notícias na mídia inglesa empresta ele pro Corinthians. Tá precisando. Indicam que a paciência do clube com Anthony parece finalmente ter acabado e eles ouvirão ofertas pelo brasileiro no verão. Anthony, Casemiro e Christian Eriksen Casemiro também foi pro Manchester City, tá jogando nada também, mano. são apontados. O Eriksen infartou, tá? Não foi jogando no Manchester, né? Foi pela seleção. Aí ele quase empacotou, né, rapaziada? Meu Deus do céu, ele fez gol esses dias aí. Como os 3 jogadores no topo da lista que serão disponibilizados para transferência. O United pretende reduzir a massa salarial para sua reconstrução. Segundo o jornal Daily Mail, o Manchester United sabe que terá dificuldade em recuperar ao menos metade dos 86 milhões de libras pagos por Anthony, ou seja, 43 milhões de libras. O jornal ainda escreveu: o fato de que o United está preparado para aceitar uma perda tão grande para vender Anthony é uma mostra clara do quanto o clube ficou desapontado com ele. Os talentos emergentes Garnacho e Diallo podem substituir Anthony. Mas enfim, agora eu quero a sua opinião. Rapaziadinha, dá o likezão, segue o Muniz Fute. Fez o vídeo, vou dar o likezão aqui nele. Dá o likezão aí pra nós, certo? É nóis.